Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Deuteronômio 32, versículos 51 e 52 nós lemos. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti. Porém, não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. O que impede uma conquista? Quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa voltar um pouco lá no livro do Êxodo e observar que quando Deus visitou o povo de Israel, lá no meio do Egito, ele tinha basicamente três planos. O primeiro era mostrar para Faraó que o seu povo de Israel não estava esquecido nem largado à sorte pelo período em que ficou lá de 430 anos. Eles não estavam lá por acaso, não foram deixados à sorte, largados ao léu, para quem sabe, lá dentro eles se diluíssem, se acabasse e acabou a história do povo. Não era isto que Deus queria que Faraó entendesse. Havia um Deus poderoso por trás disso tudo. Quando nós olhamos Êxodo capítulo 5, versículo 1, veja como Deus manda falar para Faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Perceba que Deus se apresenta para Faraó através dos seus dois servos, Moisés e Arão, que o povo de Israel era dele, não era de Faraó. O segundo plano maravilhoso era fazer Israel, o povo de Israel, que estava lá dentro do Egito, entender que as suas súplicas, todas elas, foram ouvidas, mas também atendidas. Quando olhamos para Êxodo capítulo 3, o versículo 7, veja o que diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Perceba que neste pequeno versículo nós temos três informações maravilhosas. Primeiro, Deus diz: Olha, tenho visto, o que significa que Deus é aquele que vê todas as coisas. Ninguém apontou para Deus, ninguém mostrou ao Senhor o que o povo de Israel estava vivendo lá dentro do Egito. Também ninguém precisa mostrar para Deus o que você está passando. Deus está olhando para você nesta hora. O segundo detalhe do versículo 7 de Êxodo 3 é que diz: E tem ouvido. Perceba, Deus está dizendo: Eu não estou surdo, não foi ninguém que me contou nada, eu tenho ouvido o seu clamor. Assim conforme Deus ouviu o clamor do povo hebreu lá dentro do Egito, Deus está ouvindo o seu clamor agora. E o que é interessante, ele termina o versículo dizendo: Porque conheci as suas obras. Conheci. Deus tem ciência de todas as coisas. Deus te conhece. Por isso, queridos, o segundo plano maravilhoso era que Israel entendesse que é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que conhece. E o terceiro plano era levar Israel a conquistar a terra prometida de Canaã. No entanto, a história nos mostra que nem todos conseguiram conquistar a terra tão almejada que era Canaã. Quando nós olhamos para Números 14, versículos 29 e 30, diz: Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Perceba o que Deus está dizendo, que por causa da rebeldia deste povo, os de 20 anos para cima, nenhum deles entraria na terra de Israel. O plano do Senhor era dar aquela terra para todos, mas nem todos estavam no mesmo propósito. Infelizmente, entre estes que não entraram em Canaã, estava Moisés e o seu irmão Arão.
Então, quero nesta semana dividir com você esses 4 motivos que impediram a conquista de Canaã. O assunto é exatamente este. O que impede uma conquista? O que está impedindo você de conquistar os teus planos, os teus sonhos de vida? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nos ajude esta semana a entender o que impede uma conquista. Em nome de Jesus. Amém.